Olá pessoal, bem-vindos então à segunda parte da nossa aula. Nós temos um doutrinador muito famoso, o professor Gondim Neto, e ele diz o seguinte, pessoal: no terreno doutrinário, e o professor Gondim não considera como verdadeira posse indireta, posto que seria uma mera ficção. Realmente, se você for observar, nessa posição de que o possuidor indireto está privado temporariamente da coisa, seria ficcional mesmo. Na realidade, quem detém a posse material é o possuidor direto. Mas não só a doutrina colhe a tese da posse direta ou indireta, não entendendo a segunda como meramente ficcional, embora o professor Gondim tenha essa discussão. É óbvio, Lulante, que o Código Civil brasileiro trabalha nessa questão, efetivamente, e ele fala posse direta, posse indireta, e destaca, e classifica, e modula, e registra, e diversifica essa classificação da posse preponderantemente no artigo 1197. Então eu entendo assim que não há discussão de que ela existe, e que doutrinariamente falando pode-se utilizar dessa informação, até porque ela existe no campo legal, ela tem uma existência no campo legal. Então não fique preocupado, pode usar tranquilamente essa classificação de direta e indireta. Fique tranquilo, por quê? Porque ela é uma posse importante. Volto a insistir, pessoal, nós vamos trabalhar isso daí demais no nosso curso, tá? Então, imediatamente a gente precisa de estudar essa questão, tá? Esse desmembramento da posse, quando a posse desloca da figura do seu titular para a figura daquele que vai deter materialmente essa coisa. Muito bem, vamos para a posse justa e injusta. Imediatamente nós vamos de novo para o código, e aí nós temos lá artigo 1200. Não copia, viu, pessoal? Eu já vou, daqui a pouquinho eu já vou conversar com vocês. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, a posse justa é aquela posse que está na lei, não. Essas são as pegadinhas do direito. As pegadinhas do direito. Você veja que justo aqui não tem nada a ver com a palavra justiça. É uma forma de classificação gramatical dessa posse. Justa pode-se dizer imaculada, sem vícios, tá? Enquanto a outra com vícios. Então, posse justa, coloque um tracinho, diz-se daquela posse imaculada, vírgula, sem vícios. Ponto. Aí você está dizendo, os vícios são aqueles vícios civis? Não, os vícios são da posse injusta. Então, na posse injusta, você pode colocar lá no seu caderno, posse injusta, tá vendo? O slide número 2, posse injusta. Então, você coloca lá o seguinte, a posse injusta é aquela revestida de violência, vírgula, clandestinidade
ou precariedade. Ponto. Muito bem. Então, por exemplo, um locatário que paga a locação em dia, que tá tudo certinho, paga condomínio, contrato de 36 meses de locação residencial urbana, tá bonito, o locador adora ele, tá tudo perfeito. Posse justa. Posse justa. Tá? Então, assim, vejam que a posse justa é aquela que não tem mácula. É aquela que não é violenta, que não é clandestina, que não é precária. Né? O código ele não se utiliza de um conceito. Ele se utiliza das características dessa posse. Diz, é justa aquela que não for violenta, clandestina ou precária. Na realidade, é quase um conceito por exclusão. Olha, o que não for violento, o que não for clandestino, o que não for precário, será posse justa. Então é um conceito por exclusão, mas não é um conceito. Muito mais do que isso, é necessário que o técnico saiba o que é violência, o que é clandestinidade e o que é precariedade. E eu me lembro bem, nesse aspecto, e lendo esse artigo em especial, 1200, que quando veio a ideia do Código Civil, o pessoal até falava o seguinte: vamos vender em bancas de jornais, porque o Código Civil é o código do povo. Como é que você pode vender esse código em banca de jornal, se um dispositivo como esse eu escrevo um livro de 400 folhas? Profundidade, né? A pessoa vai dizer o clandestino, eu conheço ônibus clandestino, conheço perua clandestino, nem tem mais isso daí, mas tem aqueles ônibus que fazem viagens, né, fora da Associação Nacional, né, dos Transportes Terrestres, a NTT, né, e ele é clandestino. Isso daí é clandestino. Então, tá vendo como eu sei clandestino? Então, quer dizer, é necessário que nós saibamos que a leitura do Código Civil Brasileiro, cada um dos artigos dá 400 folhas, um tratado. Então, como é que você vai querer que uma pessoa humilde, uma pessoa que nem às vezes é humilde, mas uma pessoa até mesmo alguém exponencialmente inteligente, mas que não tem as informações técnicas do mundo do direito imobiliário, terá dificuldade em alinhar esse dispositivo? Ele pode ter suposições gramaticais, mas ele não vai saber avaliar a grandiosidade do dispositivo por uma questão técnica. Então, assim, não seria mesmo de jeito nenhum o código do povo. Não é porque é civil que é povo, código das pessoas, não é? Civil, pessoa, povo, que será o código das pessoas, que ele será de fácil, não é de fácil de gestão, não, complexa de gestão. Então, a primeiro, que é a violenta, que é a vi, né? Temos até uma expressão para isso daí, que é vi. Vi vem de violência, né? Do romano vi. Então vamos lá, pessoal. Para mim vi é 6 também, né? Também é o 6, né? 5 mais 1, 6. Perfeito, perfeito. Muito bem, então coloquem lá, violenta é a posse adquirida pela força. Vírgula, pela violência inicial que a pessoa empregou para obter a posse. Ponto. O contrário de posse violenta
é a posse mansa, vírgula, pacífica e tranquila. Ponto. Primeiro aspecto que nós temos aqui que conversar é o seguinte: professor Durval, basta um só desses vícios, violência, clandestinidade ou precariedade, para que a posse deixe de ser justa? Sim, basta um deles. Não precisa dos três. Então, se a posse foi obtida de maneira violenta, ela é uma posse injusta. Há muitos anos atrás, ainda tem nos rincões, mas menos, havia o que? As invasões violentas de propriedades rurais. Tinha, muito antigamente, não eram todos, mas era um ou outro, coronel, chegava lá o coronel com 15 jagunços fortemente armados e falava para a pessoa o seguinte: você tem 1 minuto e meio para pegar suas coisas e dar o pé da sua casa. Essa terra agora é minha. Caia fora. E tinha passado 1 minuto e meio, chega pro jagunço e fala: pode bater. Aí os jagunços vêm dando pontapé, tapa no ouvido, soco na cara, tirando as pessoas da posse. E o coronel ingressa na posse daquele imóvel. Que tipo de posse é essa? Violenta. Ela foi obtida por meios violentos. Ela foi obtida pela força. Não foi um negócio jurídico, não. Foi no cacete. É uma posse, hoje, menos frequente. Mas no passado, olha, o negócio era feio, viu? Essa tem muitos coronéis que tem fazenda de 3.000 alqueires. Desses 3.000 alqueires, 2.700 foi violenta a posse inicial. Botou o povo para correr no pé do ouvido. Mas como as pessoas eram muito humildes, né? O juiz visitava a casa dele, o delegado também, enfim. Eu não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas havia algumas particularidades nesse sentido no Brasil, sim. E a pessoa nunca mais voltava para requerer aquelas terras daquele coronel. Então, o que acontecia? Aquela posse inicialmente violenta se tornava ao longo do tempo mansa, pacífica e tranquila. Até porque quem na cidade invadiria as terras do coronel? Ninguém que depois vivesse para contar a história. Então, pensa num homem que só foi acumulando patrimônio, Comprava as terras? Não. Violentamente solapava essas terras. Expoliava essas terras. Tanto que o direito tem um nome para isso, animus spoliandi, né? Então, assim, está aí a primeira delas, a posse violenta, né? E essa é uma posse fantasticamente. Depois nós vamos verificar, né, nos efeitos. Por exemplo, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente. Né? Então, assim, veja vocês que nós temos aqui alguns dispositivos. O outro, 1224, só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando ter notícia dele se abstém de retornar a coisa, retomar, mas é raro, ou tentando recuperar é violentamente impedido. Então você vai verificar que o código trabalha a palavra violentamente algumas vezes. Então é necessário que nós saibamos o que seja violência, para nós sabermos depois aplicar essa violência nesses dispositivos, seja como classificação, seja como efeitos.
tá bom? Então está aí um vício, está aí uma mácula que transforma uma posse justa para uma posse injusta. Muito bem, vamos para a próxima, a clandestina. Muito bem, essa daí do direito romano, clã, ex-vi, ex-clã, e a última precário, et precário. Então vamos lá na clandestina, pessoal, anotem lá. Aqui se estabelece as ocultas. Vírgula, fora da presença de outras pessoas. Vírgula, na, entre aspas, calada da noite, na, entre aspas, calada da noite, ponto. O contrário dessa posse é a posse pública. Ponto. Eu não sei porquê, é uma coisa que me intrigou. Se você pedisse para me escrever um livro da minha profissão de imobiliarista, certamente esse seria um capítulo. Aqui em São Paulo tem um bairro que se chama Santo Amaro. Não é um bairro, é uma cidade. Na realidade, Santo Amaro já deveria até, se quisesse, ter se separado de São Paulo. Tal a grandiosidade de Santo Amaro. É uma cidade, não é um bairro. E o que acontece? Teve um determinado período que foi muito interessante. Foi um dezembro, janeiro. E primeiro me ligou um cliente daquela região e disse o seguinte: Durval, eu cheguei aqui e minha casa foi invadida. Foi invadida. Tem uma família lá dentro. A hora que nós chegamos, tinha uma família sentada, pezão em cima do sofá. E mandou sair, saia, essa casa agora é nossa, saia. E aí, tão ameaçador, eu recuei com a minha família, chamei a polícia, né? A polícia disse, olha, você vai ter que procurar a justiça, né? Nós não podemos aqui usar o mano militar para poder tirar esse pessoal daí de dentro. Você tem que ir lá na justiça e pedir uma reintegração de posse. Então eu tô ligando para você, né? Até a própria polícia me disse isso. Eu falei, não, mas a ação é essa mesmo, a polícia tá correta, chama-se reintegração de posse. Beleza, fizemos uma reintegração de posse, a família foi reintegrada, certinho. Passado algum tempinho, isso tempinho, dias, outra família: professor Durval, chegamos aqui, tem invadido a nossa casa. Que? Mas mesmo modus operandi, mesma coisa, viu? Mesma coisinha. Chegou uma família aqui que não era aquela, invadiu a nossa casa, tomou o nosso leite, bebeu o meu uísque, assistiu, naquela época eu nem me lembro, acho que nem tinha essas Netflix, não me lembro, né? Mas que tinha sim, mas já faz um tempinho isso, né? Enfim, foram 3 casos comigo. Aí eu liguei, eu dava muita palestra lá em Santo Amaro. Tenho muito carinho por aquela subseção da OAB. E conversei com alguns colegas, o pessoal falou, Durval também tem um caso, tenho 2 casos, o Paulinho tem um caso, a Tarsila tem um caso. Enfim, foi uma coisa incrível, né? De invasões. E assim, invasões que os vizinhos não viram. Tinha todas essas características. Até eu entendo que existe uma expressão chamada chave micha, né? Uma chave que você abre qualquer... E eu acho que eles foram lá bem na calada da noite, mas também poderia ser na calada do dia, enfim, né? Não importa, de forma bem quietinha, foram lá e invadiram aquelas residências.
sem nenhum negócio, não houve comodato, não houve locação, não houve nada, invasãozinha pura e simples. Engraçado que todos disseram a mesma coisa depois, não quebraram nada, não levaram nada, só beberam e comeram, assistiram televisão, dormiram nas camas, mas levar um lençol, levar uma coisa de valor incrível, não foram furtados os bens, nada. Não me lembro que dos 3 falaram, olha professor, eu procurei, até dinheiro que eu tinha na minha gaveta, não levaram. Não sei, como eu não fui lá perguntar, não é, na época e até hoje, né, quem cumpre os mandados de reintegração de posse são os estagiários, né? Eu não cumpro os mandados, eu não vou até lá. Mas não é por soberba nem nada. Você acha que é por soberba? Não é não. É porque eu acho triste cumprir mandado de reintegração de posse, mandado de despejo, eu acho triste. Então ver todas aquelas pessoas saírem, né, aquela comoção, caminhão ali, joga todos os móveis, não é uma coisa agradável. Então eu não vou. Enfim, essa é a chamada posse clandestina. Normalmente, na calada da noite, é na calada da noite mesmo. Essa invasão é realizada de madrugada, onde não passa ninguém, onde ninguém olha, e ali a pessoa fica. A gente percebe que, olha pessoal, um ponto importante do nosso curso, às vezes essa invasão é de uma quantidade razoável de pessoas. Às vezes você, por exemplo, 115 famílias invadem um imóvel de madrugada, um terreno. E assim, mesmo na calada da noite, começa a construir as suas casas bem, os barracos, né? Casas ali bem primitivas mesmo, com tábuas, com o que pode colocar, aquele pedacinho pequeno de telhado ali de amianto, só para não chover dentro da casa, não encher de barro, porque o chão ainda é de terra. Então essas pessoas, né, elas têm o que? Inicialmente uma posse clandestina. Não teve violência, não se empregou força física, nada. Invadiram na calada da noite. Invadiram silenciosamente. Então nós temos aí a chamada posse clandestina. E a última, que os colegas erram uma barbaridade, olha, eu não quero isso de vocês, a posse precária, né? Que ele tem, no direito romano, só tipo o precário, ex vi, ex clan, et precário. Muito bem, então vamos anotar no caderno. Tal posse, vírgula, injusta, vírgula, se origina pelo abuso de confiança, vírgula, na circunstância em que o possuidor indireto, na circunstância em que o possuidor indireto requer a devolução da posse e a outra parte, vírgula, possuidor direto, vírgula, não lhe devolve. Ponto. Vamos sair pouquinho tempo de direito imobiliário. Tem um cliente meu aqui em São Paulo que aluga micros. Porque hoje em dia você compra um microcomputador,
12 dias depois ele está desatualizado. Falei, já saiu um 3 HD Tera, 17 GB, processador Millennium 39, o meu já está péssimo. 12 dias depois o seu já está desatualizado. Aí você já quer comprar um outro. Então é a mesma coisa com o celular. Então o que ele faz? Ele aluga. A cada 6 meses ele troca tudo pelo mais moderno. 6 meses troca tudo pelo mais moderno. 6 meses troca tudo pelo mais moderno. Então o que ele faz? Ele pega esses microcomputadores lá na empresa que ele adquire, né, e traz esses microcomputadores e instala na sua empresa. Posse justa, tem contrato, locação de equipamentos, coisa bacana. Só que o cara não paga, né, esse cliente meu notifica, fala, olha, você faz 3 meses que você não paga, eu vou passar aí para pegar os computadores dia tal. Aí o cara fala, de jeito nenhum, você não toca em nenhum desses computadores. Querido, esses computadores são meus, são seus, venha buscar com a justiça. Então presta atenção. Neste momento em que a posse é pedida de volta e não é devolvida, ela é chamada de precária. De precária. Professor Durval, quantos erros eu não vejo em contratos de locação? Eu também, querido. Eu também. Quer dizer que a posse precária é injusta? Meu Deus do céu. Quer dizer que a posse precária é isso que o senhor está falando? O cara pede para devolver a posse, ele não devolve? É isso mesmo. Professor Durval, que erro infantil que eu vejo em contratos. Realmente, você vê mesmo. Que erro que é esse? Eu não vou contar agora não, só no próximo bloco, só no terceiro bloco, tá bom, pessoal? Fica aí para você saber que erro infantil que é esse. Já voltamos, hein?